Olá, gente querida do coração verde e amarelo, Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade, edição especial de domingo. Contamos com o seu comentário, a sua opinião sobre este debate de Bolsonaro e Lula na Band. Mais um momento importante na reta final agora, rumo ao 30 de outubro, segundo turno das eleições 2022. Contamos com o seu comentário e acompanhe esta edição especial. Contamos com o seu like, seja membro do Foco do Brasil, faça parte desta comunidade verde e amarela, 50% de desconto no primeiro mês para novos membros. E interaja com a gente, QR Code aparecendo na tela. Aproveite a sugestão. Vamos agora às notícias desta edição. Uma semana que passou extremamente quente, envolvendo muitos boatos, fake news e comentários. A inserção do deputado Janones no meio petista, ele está fazendo o papel de disseminar informações caluniosas contra o presidente Bolsonaro. Isso é visível. Vimos também apoiadores sendo alvos de fake news, como é o caso do deputado mais votado do Brasil, o jovem Nicolas Ferreira, que foi alvo de um absurdo, uma mentira, uma falácia, não é? Um vídeo montado, um vídeo pornô, colocando o cara, enfim, para destruir a imagem do jovem deputado eleito, para, evidentemente, também diminuir a força do deputado, neste momento, um jovem deputado em um estado crucial como Minas Gerais e, evidente, para prejudicar a campanha de Bolsonaro. As acusações de fake news sempre foram de que a equipe de Bolsonaro tem isso, tem robô, não sei o que e tal. Mas, no fim das contas, nunca se teve absolutamente nada comprovado. Foi pesquisado, foi inquérito e fake news, nada conseguiu provar essa história, a não ser encontrar milhões de brasileiros aí que são considerados até hoje robôs de Bolsonaro. Essa é que é a verdade. Mas a mais recente das fake news dramáticas envolvendo o incentivo desse deputado Janones, envolvendo uma história que o próprio presidente contou de um passeio que ele fez aí na periferia de Brasília, Distrito Federal, e ali ele se deparou com adolescentes venezuelanas, não é? E o jeito de como o presidente, que estava com companhia, estava com outras pessoas, assessores, enfim, não estava só o presidente, o jeito que o presidente contou o caso em um podcast nessa semana, foi cortado, não é? Tirando o contexto geral da história e transformado aquilo em uma nova fake news, cavalo de batalha da oposição. É o desemprego que está aí, é a perda de renda que está levando o pessoal a uma situação de miserabilidade. Olha só, a educação no Brasil não é boa. Agora, essa molecada que está ultrapassando um ano sem estudar, vai ficar com a educação pior do que seus pais. Qual o futuro do Brasil com essa política? Fica em casa, não tem aula, fecha tudo. Quem pode ficar, servidor, ainda fica. Daqui a pouco, servidor público, civis e militares, não vai ter arrecadação para pagar vocês. Deve começar a atrasar e não pagar salário também. Então, isso atinge a todos nós, não é apenas quem vivia na informalidade, que não vive mais, quem era seletista, que está perdendo emprego e está difícil arranjar outro. Tá? Pensem nisso. Sempre falei e continuo dizendo, 2 problemas, o vírus e o desemprego. Os 2 são mortais. Não adianta querer tratar só de um e esquecer do outro. O Brasil não vai virar uma Venezuela. Pode ter certeza disso. O nosso povo venezuelano, nós amamos o povo venezuelano, são nossos irmãos. Vem ao Brasil, são tratados da melhor maneira possível. Como uma senhora aqui pediu uma certa ajuda aqui. Eu vou comunicar segunda-feira ao ministro que interessa esse caso, né, responsável para tomar providência. Como gente sem documentação aqui. Eu vou ver com o ministro da Justiça
inclusive é de Brasília, né? O Anderson, para tratar desse assunto aqui. Los microempreendedores, ¿sabes? Los microempreendedores, ¿sabes? Como nos ayudan. Na questão de microempreendedores, outra história. Nós fizemos um programa aqui, vamos reativar de novo agora, chamado Pronamp, né? E o tal do BEM também, é para ajudar essas pessoas microempreendedoras. Estamos renovando esse projeto. Não é para que nosso programa é esse, não é para criar emprego, é para evitar que surjam mais desempregados no Brasil. A gente vem a Brasil a aportar los conocimientos que nós trouxemos da Venezuela. Somos muito preparados, a maioria temos preparação, mas sabemos que o Dá emprego mais uma rodada aqui, eu quero falar mais de perto. Pessoal, vocês estão vendo aqui, jovens meninas, a maioria venezuelanas. Você quer que a sua família um dia saia do Brasil e vá para outro país para fugir do regime autoritário? Vocês estão tendo experiência no Brasil de um pouco que é ditadura, com essa política do fica em casa, toque de recolher, não pode ir à praia, não pode fazer mais nada, não é para salvar você. Essa política, nós aqui todos estamos preocupados com vidas, mas é uma política, no meu entender, para sufocar a economia e desgraçar o Brasil de vez. Se ficar em casa o dia todo, você vai acabar morrendo de fome. Quem vai pagar as Eu não quero entrar aqui, por exemplo, nessa casa aqui. Eu não sei como está a geladeira, mas cada vez tem menos coisa dentro da geladeira, entendeu? Como é que tá a geladeira aí? Tem coisa? Tá cheia a geladeira? Vamos ver a geladeira ao vivo aqui, ninguém combinou nada. Aqui é como morar. Geladeira. Ovo nada mais, que é o mais barato. Olha lá, a geladeira aqui. Mas tem quantas pessoas aqui na casa? Aqui tem 7. 7 pessoas aqui? Até que essa geladeira aqui, eu achei aqui na área aqui. Mas tudo bem. Ai, não. Ovo bastante? É. Quanto é que tá a dúzia de ovo? Quanto custa a dúzia de ovo? 12, 13. 12, 13, então R$1 cada ovo. Então. É. Nossa, tá olhando minha geladeira. O presidente Bolsonaro olhando minha geladeira. Eu fico com vergonha. Assim. Presidente, estamos muito agradecidos realmente. Oi? Com sua humildade. Não. É muito humilde. Está fazendo exatamente o contrário que você no seu país. Aqui o pessoal me acusa de ditador, não tem nada. Toda liberdade comigo. Eu falo com meus amigos brasileiros isso. Só falar Que a eles verdade. falam desse presidente, eles falam, nossa, você não sabe no que passa fome. O que passava mal. O povo daqui acha que é bonito o que está acontecendo na Venezuela. Minha filha quase morreu de fome. É o Eu quê? também, minha filha quase morreu de fome. Lá na Venezuela. Passam muita coisa lá. Eu cheguei com Lá 36. parece que nem cachorro tem na rua mais. Eu cheguei com 36. só cachorro Não, comeu. cachorro morreu. Você vê, foi parar no Twitter e tal, e toda uma história mentirosa, sem nenhuma realidade, chamando o Bolsonaro disso e daquilo. Agora, até onde tudo isso vai? Bom, vai até o dia 30 de outubro. Novas fake news, muita mentira, para tentar reverter um quadro de fortalecimento no momento. O problema criado por Romeu Zema, que está fazendo uma revolução em Minas Gerais, é um problema seríssimo para a campanha petista, não é? Então há que se fazer algo, e parece que estão fazendo, e utilizando esse material fake news, utilizando frases fora de contexto, montagem, enfim, e outras circunstâncias para tentar bater na campanha de Bolsonaro. A campanha de Bolsonaro já também segue com várias peças publicitárias batendo firme, não é? As tais inserções de 30 segundos do lado do petista, nada de campanha política, apenas uma bateção total, não se explica, não se fala de proposta, mas coloca-se até a voz do próprio Bolsonaro nas inserções do PT, não é? Nesses contextos de corta aqui, recorta lá, falou isso, deixou de falar aquilo, e faz uma montagem no pior tipo de campanha eleitoral que a gente poderia ver. Então é realmente lamentável esse festival de fake news que está aparecendo agora, sobretudo agora tentando colocar, encaixar falas fora de contextos, por exemplo, no caso de Bolsonaro.
Mas campanha política no Brasil, quando pega fogo, é sempre nesse jeitão, infelizmente, não é? A gente gostaria de ver até mais propostas, mais debates, falar mais do momento atual do Brasil, mas não é o que se vê. É muita fala para lá e fala para cá. E isso acaba prejudicando, evidentemente, um momento tão importante para o país. Romário entra forte na campanha de Bolsonaro. O senador reeleito decidiu entrar para valer na campanha pela reeleição de Bolsonaro. Além de garantir seu voto, Romário, conforme foi publicado no O Globo, após conversa com o governador reeleito do Rio, Cláudio Castro, decidiu entrar forte na campanha pró-Bolsonaro no Rio de Janeiro. Romário mostrou força política no seu estado ao ser reeleito senador e é mais um importante reforço no segundo turno em apoio a Bolsonaro em um estado-chave nestas eleições. Durante os eventos desta sexta, dia 14, no Rio de Janeiro, especialmente em Duque de Caxias, Romário ocupou posição de destaque no palanque e ficou ao lado de Bolsonaro durante boa parte do evento. Ratinho pede voto contra a quadrilha que se montou de novo, foi o que ele disse. Ou a gente consegue deixar o trem nesse trilho em que ele está, ou a gente vai devolver para a quadrilha. Vocês é que vão escolher, alertou o apresentador do SBT, colaborador de Silvio Santos, Ratinho, diante de uma plateia, em um vídeo que circula nas redes sociais. Parece uma visita ao interior, possivelmente, de um estado brasileiro. Segundo Ratinho, a quadrilha já se montou de novo. Inclusive, ele cita o nome de uma ex-candidata agora para dizer que ela também entrou ali. Já está lá, disse Ratinho. Ratinho ainda pede voto para Capitão Contar, candidato ao governo do Mato Grosso do Sul, sugerindo que a fala dele aconteceu neste estado. Falar que o povo vai ter um salário mais forte é fácil. Quero ver como é que vai dar o salário, comentou Ratinho. Ele apoia publicamente o presidente Jair Bolsonaro. Dados do Ministério da Saúde mostram que o Brasil reduziu em 53% o número de mortes de crianças e adolescentes por agressão em comparação com a média registrada entre 2012 e 2018 e agora. De acordo com a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito, o fortalecimento na ponta da rede de proteção foi um dos motivos da redução. O trabalho realizado pela então ministra Damares e sua equipe e o trabalho que vem sendo desenvolvido foi destacado. Conselheiros tutelares que andavam de bicicleta para socorrer uma vítima agora têm um carro com ar-condicionado à sua disposição, um computador, uma estrutura mínima para que ele possa trabalhar, disse a atual ministra. Segundo ela, o governo equipou mais de 2.000 conselhos pelo Brasil e pretende alcançar todos os municípios brasileiros. A ministra também falou do Pacto Nacional de Prevenção e Enfrentamento da Violência contra Crianças e Adolescentes. Por meio desse pacto, o Estado se compromete a desenvolver várias ações de proteção às crianças. É uma escala, o município vai ganhando uma certa pontuação e ao final a gente dá um selo de município amigo da criança, explicou ela. De acordo com a ministra, o primeiro estado a aderir ao pacto foi o Amazonas, onde inclusive vai ser construído o primeiro centro integrado de proteção à criança, instituição que integra o pacto. No mesmo espaço, a criança vai receber assistência na área de saúde, assistência social, defensoria pública, delegacia especializada da criança e lá a gente vai ter a escuta protegida e especializada, evitando assim a revitimização, que a criança fique várias vezes repetindo ali aquela situação que pode gerar trauma para a vida toda, detalhou a ministra. A ministra também ressaltou a campanha do Ministério para alertar os pais sobre o uso nocivo da internet pelas crianças. No mundo todo, esse tipo de crime em relação às crianças, o crime sexual online, tem crescido e nos assusta saber que muitos pais nunca tiveram acesso à senha da internet do próprio filho. Segundo Cristiane Brito, 49% das crianças brasileiras usaram um dispositivo eletrônico pela primeira vez antes dos 6 anos de idade e 56% das crianças têm acesso livre. Os pais precisam saber o que seus filhos estão acessando na internet, defende ela.
A ministra destaca que denúncias de abusos contra crianças e adolescentes podem ser feitas pelo Disque 100 24 horas por dia. Sérgio Moro, eleito senador pelo União Brasil, pelo estado do Paraná, voltou a criticar Lula. O ex-juiz, que foi eleito senador, publicou nas redes sociais um trecho de uma entrevista concedida pelo petista à TV Democracia em agosto de 2020, na qual o petista afirma que não deixaria Moro quieto e que o ex-juiz da Lava Jato teria que tomar remédio tarja preta para dormir. Ao comentar as falas do petista, Moro, que declarou voto em Bolsonaro neste segundo turno, escreveu no Twitter: demonstração clara do ódio que Lula tem da verdade e da justiça. O figurino atual da Frente Democrática não convence. As ameaças não vão me intimidar. O Brasil é muito maior do que a corrupção dos governos do PT. Sou contra Lula e seu projeto de poder, declarou Sérgio Moro. A campanha do petista Lula foi reforçada com 34 milhões de reais para o segundo turno. Bem mais recursos do que a campanha do presidente Bolsonaro, que, aliás, está usando pouco recurso que tem disponível no fundo, o fundo eleitoral. Já a campanha do PT parece que está querendo usar todo o valor milionário que tem à disposição. Ao todo, a candidatura já recebeu 125,6 milhões de reais, sendo 98% desse valor proveniente do fundão eleitoral. Então, esse valor, a candidatura do PT, Lula, já recebeu do fundão eleitoral 125,6 milhões de reais, sendo 98% desse valor proveniente do fundão eleitoral e somente 2,4 milhões de doações. Então são cerca de 123 milhões de reais de dinheiro público injetados na campanha do petista através do fundão eleitoral. A receita total recebida pela campanha do petista é 190% maior que a do presidente Jair Bolsonaro, que é de 43,3 milhões de reais. Até o momento, Lula já gastou 81,8 milhões, 5 vezes mais do que a campanha do presidente Bolsonaro. Isso são informações que foram veiculadas, por exemplo, no jornal Portal Metrópolis. O maior custo do petista foi com a empresa do marqueteiro Sidônio Palmeira, que faz essas maquiagens aí que a gente falou na notícia anterior, não é? Que a Simone Tebet quer, por exemplo, que escondam o vermelho das ruas, enfim, ela que está apoiando o petista. E esse marqueteiro, então, cria os conteúdos de rádio e televisão de Lula e recebeu sozinho 25,9 milhões de reais. Na esteira, então, vem os investimentos do PT em redes sociais, somando 10,4 milhões. Não é à toa que a campanha do PT agora está mais presente nas redes sociais, que eram dominadas pelos apoiadores de Bolsonaro, não é? Agora há muito dinheiro sendo injetado por parte do PT, então 10,4 milhões de reais só nesse período eleitoral para fazer campanha em apoio a Lula e em crítica a Bolsonaro. O limite de gastos estabelecidos pelo TSE para os 2 turnos é de 133,4 milhões de reais para o petista. Então, gente, a campanha é isso, não é? Na verdade, Simone Tebet tem razão. É uma maquiagem, é esconder a sua parte ruim, a parte podre, a parte que assusta e mostrar ou exaltar coisas que muitas vezes não estão nem relacionadas com o candidato. Mas eu vi um petista agora há pouco, e é um petista renomado, que disse o seguinte, que Lula, com quase 80 anos de idade, caso venha a ser eleito, passará dos 80 durante a sua gestão, e é a última oportunidade que tem, ele estaria com 81 anos na hora de buscar uma reeleição, então é agora ou nunca, para fazer aquela revolução sonhada pelos socialistas, petistas, os fãs do comunismo, enfim. Então, é bem verdade, até tem um vídeo falando, que o petista pretende implantar no Brasil algo que ele sonhou a vida inteira e não conseguiu implementar pela época, pelo tempo, não é? Pela falta de apoio, talvez,
em seus 2 primeiros mandatos, quando foi presidente do Brasil e também depois com sua sucessora Dilma. E que agora, segundo esse petista, a declaração dele está aí, é um petista renomado, está nas declarações, suas declarações estão nas redes sociais, é renomado diante de seus companheiros, é de que Lula faria agora sim um mandato revolucionário, de acordo com o que pregou e defendeu a vida inteira. Por que ele faria agora? Porque se faz, ele fez e honrou o que acreditou ao longo de sua vida. E se não fizer um mandato revolucionário nas causas defendidas por socialistas, comunistas, enfim, não fará mais, porque o seu mandato deve terminar ao final dessa gestão, porque já estará com 80, quase 81 anos, se quiser buscar uma reeleição. Isso se for eleito agora. Então, a promessa é que ele faça o que aqueles petistas mais radicais almejam e desejam, caso seja eleito. É agora ou nunca, dizem os petistas mais radicais. O debate na Band, momento importantíssimo, decisivo para essa caminhada do segundo turno das eleições presidenciais. Cara a cara, Jair Bolsonaro contra Lula. Lula contra Bolsonaro. É um momento épico na política brasileira. Um dos maiores nomes da política nacional, é inegável, não é? O petista Lula, contra um outro gigante que se transformou num nome que certamente entrou para a história do país pelo que conseguiu fazer meio que sozinho, sem partido, sem gente, sem só ele e o povo, partindo até de discursos onde o Congresso, a Câmara dos Deputados, melhor, estava vazia e ele lá discursando, defendendo suas ideias e seus ideais, enfrentando um ao outro agora neste debate da Band. A pergunta é o que você está achando dessa caminhada até aqui, também desse debate, manifestações de Bolsonaro, manifestações de Lula. Esse debate é importante porque ele abre essa jornada final, maratona final do segundo turno. Daqui até o dia 30, menos de 2 semanas, menos de 15 dias. Temos apenas mais um domingo no meio do caminho e então já estaremos no dia 30 de outubro, essa data decisiva. E é um momento de divisão de águas para o Brasil e para o mundo. A gente está aí diante dessa batalha da Rússia contra a Ucrânia. Estamos vendo as ameaças da China envolvendo também territórios que ela almeja reconquistar, espaços, não é? Enfim, Taiwan e todas essas discussões envolvendo os países. Tem a Coreia do Norte abrindo as asas agora cada vez mais e tem toda a problemática Rússia-Europa. Tem todo um inverno pela frente no hemisfério norte, é difícil para todo mundo, ainda mais quando se vê uma crise de energia prevista como está prevista para acontecer na Europa. É um momento realmente divisor de águas para o mundo, onde a gente vê também Estados Unidos vulnerável, a maior potência do mundo vulnerável, com um presidente que foi eleito, mas que não consegue manter a firmeza que o Trump tinha para lidar com questões internacionais, e até agora aparecendo situações difíceis de entender, com a própria lucidez intelectual, cognitiva de Joe Biden. E a China, que vem e disposta a assumir a posição de número 1 do mundo em poderio econômico e também militar. Mas para isso precisa de alguma forma com que os Estados Unidos caiam, que a potência norte-americana seja de alguma forma reduzida ou até aniquilada. E aí entra o Brasil, a potência alimentar que estamos se transformando, o país está se transformando, o apoio incondicional dado por Bolsonaro ao agronegócio, à agricultura, tirando aquele estigma que a agricultura destrói, a agricultura é isso, a agricultura é do mal, e lutando contra aqueles que querem colocar a agricultura brasileira como culpada de problemas ambientais, quando na verdade a agricultura preserva, segue as leis do país e alimenta 1 bilhão de seres humanos na Terra. Por isso esse debate é tão importante, porque ele
abre essa porta agora para os outros debates e para tudo o que pode acontecer em cerca de 15 dias de fake news, de história, de proposta, de acusações, de bate daqui, bate de lá. Então, o que você acha desse momento, desse debate na Band? A sua opinião também é muito importante, deixe o seu comentário. Os posicionamentos, né? Antes do debate é possível, já era possível prever o que teríamos pela frente. Vimos que o petista Lula, ele preparado estava para se defender no caso de ser chamado de corrupto e ladrão. Vimos que no debate da Globo, do primeiro turno, ele se desestabilizou quando o padre estava ali do PTB, né, como candidato, e tirou Lula do sério. A militância não quer que Lula perda as estribeiras em nenhum momento, sobretudo quando é chamado de ladrão e corrupto. E neste caso, o debate da Band, a mesma coisa. Então, prepararam advogados, setor jurídico, um calhamaço de situações, treinaram o petista para ele se posicionar, porque não é uma tarefa fácil, tudo que foi acusado, condenado em 2, 3 instâncias, enfim e tal, e agora chegar na frente da televisão e dizer, sou inocente, você está mentindo. Acusar Bolsonaro, que por mais que todo mundo investigou, foi atrás, correu e tal, não se viu ele envolvido, na verdade, de verdade, no desvio de R$1 perante ao governo. Mas eles dizem aí, é ladrão, é isso, é aquilo, não sei o quê, nas peças publicitárias. Mas não tem nada de concreto, nada que condene, nenhum processo condenatório envolvendo o nome do presidente Jair Bolsonaro. Enquanto isso, do outro lado, todo o retrospecto da Lava Jato. Vale o seu comentário a respeito deste debate na Band. Agora, então, Bolsonaro e Lula, cara a cara daqui por diante, mais do que nunca, neste e nos próximos debates envolvendo este segundo turno e a jornada da democracia, a reta final, a maratona final até o dia 30 de outubro, para então sabermos finalmente quem será o presidente da República nos próximos 4 anos. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Convidamos a todos, seja membro do Foco do Brasil, faça parte desta comunidade verde e amarela, 50% de desconto no primeiro mês para novos membros. Também acompanhe de segunda a sábado o Jornal Foco do Brasil, primeira edição, com o nosso colega Leonardo Miller, após o almoço. Gratidão pela sua atenção, uma ótima semana e que Deus abençoe a você e a sua família.